Reflexão da liturgia da palavra do quarto domingo da Páscoa, dia 25 de abril, o domingo do Bom Pastor. O quarto domingo do tempo da Páscoa é também conhecido como o domingo do Bom Pastor. Aqui somos convidados a avaliar nossa ação pastoral e descobrir se estamos sendo bons pastores ou não. Se estamos desenvolvendo bem nossas ações pastorais. Mas essa descoberta se faz por atos e não apenas por palavras. Há muitos que se dizem bons pastores, mas na hora da prática, ou seja, quando chega o perigo, os desafios, eles não enfrentam, não assumem. Nessas horas se revelam os bons pastores. Na comunidade paroquial, sabemos quem é bom pastor pelo compromisso e pela fidelidade de cada um. Nem todos que estão na igreja são bons pastores. Para ser bom pastor, é preciso conversão pessoal e pastoral, senão estaremos apenas reproduzindo ações supostamente religiosas. Quando se fala em bom pastor, logo vem à mente o Papa, os bispos, os padres e os pastores de igrejas evangélicas. Esses são pastores por excelência, ou deveriam ser, mas são pastores também todos aqueles que assumiram um trabalho pastoral, uma responsabilidade, seja na igreja, seja nas diversas outras instâncias da sociedade. Mas na igreja essa conotação se recobre de significados. Por essa razão, os trabalhos na comunidade eclesial são chamados de pastoral, ou seja, ação de pastores. Pastor é aquele que cuida ou que tem responsabilidade por algo ou alguém. Porém, o Evangelho alerta para duas categorias de pastores: os bons pastores e os mercenários, isto é, os bons e os maus pastores. Há também os falsos pastores. Estes se intitulam pastores, mas agem apenas por interesse e não se preocupam com as ovelhas. A preocupação desses mercenários ou falsos pastores está voltada para o retorno que as ovelhas podem lhe dar, mas não para o amor às ovelhas. Já o bom pastor cuida com amor, ama as ovelhas e dá a vida por elas se preciso for. Aqui está a diferença fundamental entre o bom e o mau pastor. Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele é a referência suprema de bom pastor. Assim sendo, ele apresenta as características do bom pastor e alerta sobre os maus pastores, apontando também as características desses. Desse modo, podemos identificar os bons pastores e os mercenários e também avaliar se estamos sendo bons ou maus pastores. A primeira característica do bom pastor: ele dá a vida por suas ovelhas. Jesus deu a vida por nós. Seguir a Cristo e o seu pastoreio é ser capaz de dar a vida pelos outros. E mais, Jesus não diz que devemos dar a vida apenas aos que amamos. Para esse, talvez, não seja tão difícil, pois o amor move para essas ações, como uma mãe que morre um pouco a cada dia para que seus filhos tenham vida. Ela faz renúncias e, se for preciso, priva-se até de seus alimentos para alimentar seus filhos. É o instinto materno. Mas arriscar a vida por pessoas com que não temos laços de sangue, que pouco conhecemos, simplesmente porque sua vida corre risco ou porque ela está precisando, é um ato heróico e revelador do bom pastoreio. Desse modo, o bom pastor arrisca sua vida para defender as ovelhas. Quando ele vê o lobo chegar, enfrenta o lobo, mesmo que este represente uma ameaça para sua vida. É o que fazem os que defendem os injustiçados. Conhecemos pessoas que morreram em defesa da causa de outras pessoas, mesmo sem conhecê-las diretamente. Lembramos aqui os mártires, os que tombaram em defesa da vida dos injustiçados, de índios, poceiros, migrantes
e outras categorias de marginalizados. Quem luta em defesa dos marginalizados é bom pastor porque coloca sua vida em risco para defender a causa e a vida dos que sofrem injustiças. Essas categorias de pessoas são ovelhas vulneráveis aos lobos, e se elas não tiverem pastores que as defendam, cairão nas garras dos lobos. Quando alguém assume uma pastoral de fronteira, por exemplo, está dando demonstração concreta de que é um bom pastor. A segunda característica do bom pastor é o conhecimento de suas ovelhas. Há uma identificação entre o pastor e as ovelhas, já que o texto faz uma comparação agrária do mundo animal para tratar dos que têm e dos que não têm compromisso com a vida. Vale trazer um exemplo desse mesmo universo. Os animais domésticos conhecem quando as pessoas gostam ou não deles. Um cachorro, por exemplo, tem essa sensibilidade muito aguçada. Ele conhece pelo olhar se o seu dono ou qualquer outra pessoa gosta ou tem medo dele. Eles conhecem quando alguém rejeita. Se entre os animais irracionais isso fica evidente, quanto mais entre os seres humanos. Porém, o humano usa de muitas simulações para disfarçar seus sentimentos e procedimentos. Quantos são os que se aproximam dos pobres e indefesos apenas para usá-los ou explorá-los ainda mais? Vejamos em época de eleições. Todos os candidatos se achegam às periferias, às áreas de risco, aos lugares onde os pobres vivem. Mas eles não estão preocupados com os pobres. Eles estão interessados no seu voto, naquilo que aquela situação pode lhe trazer de benefício. Não é o amor aos pobres e a defesa deles que os move até eles, mas o interesse em tirar benefício para si e para os seus dessas situações. Esses são os maus pastores, mas eles só serão reconhecidos depois que forem eleitos. Por essa razão, pede-se que se pesquise a história de cada candidato para não confundir na hora de elegê-lo. Essa situação revela que há lobos vestidos de pastores, com aparência de bons pastores. Eles darão algo hoje para tirar em dobro ou até mais amanhã. Quem elege um candidato porque recebeu dele algum benefício vai pagar caro por isso. A política brasileira apresenta um quadro real dessa categoria de pastores e lobos. Portanto, todo cuidado é pouco. Jesus alerta não apenas no âmbito político, mas também no âmbito religioso. Há muitos pastores nas igrejas que são maus pastores. Por essa razão, Jesus diz que o bom pastor conhece suas ovelhas e elas o conhecem. A terceira característica do bom pastor é o cuidado. Quem ama, cuida, diz uma expressão popular. O bom pastor guia, conduz, orienta suas ovelhas para que elas sigam no bom caminho, cuida delas. Faz isso porque as ama. Aponta o caminho e prepara essas ovelhas para que não se deixem enganar pelos falsos pastores, pelos mercenários, enfim, pelos lobos. São aqueles que se preocupam com a formação dos seus fiéis, de modo que tenham uma visão crítica do mundo e da religião e não se deixem enganar por nada nem por ninguém. O mau pastor é aquele que usa a palavra de Deus, a Bíblia, para manipular as pessoas e extorquir dinheiro e procedimentos de acordo com seus interesses. Já o bom pastor tem uma identificação com suas ovelhas e elas se identificam com ele. Ele se dedica a elas por amor, não por obrigação. Quando alguém age na igreja por obrigação, está revelando ser um mau pastor. O grande desafio da igreja hoje é identificar os bons pastores e os mercenários. As indicações de Jesus continuam válidas, ou seja, é pelas obras que se conhecem as pessoas e não apenas pelo seu discurso. Mas mesmo pelas obras é preciso ter muito cuidado
e uma visão crítica, pois há obras de fachada. E essas supostas obras boas podem ter prazo de validade, ser oportunistas. Cabe avaliar, analisar e discernir com maturidade os procedimentos dos pastores para não se deixar enganar. A primeira leitura mostra Pedro agindo como bom pastor. Ele está, nesse momento, enfrentando os lobos e se colocando numa posição de defesa das ovelhas e dos propósitos do pastor supremo, Jesus. Ele fala com firmeza e coragem contra os maus pastores e contra os lobos que estão à espreita, mesmo que sua vida esteja correndo risco. Ele nos ensina, dessa maneira, a sermos também autênticos anunciadores da ressurreição. Anunciar a ressurreição é anunciar a proposta, o projeto de vida daquele que morreu e ressuscitou e que é, portanto, a referência máxima de bom pastor. A segunda leitura mostra o grande amor de Deus por nós. Ele fez de seu filho, Jesus, um pastor exemplar. Com Jesus, nos tornamos muito mais que ovelhas, nós nos tornamos filhos de Deus, e quem crê nisso age como filho. Se ainda não cremos, é porque ainda não conhecemos a Deus. Mostra que quem conhece a Deus, quem crê no seu Filho Jesus e dá testemunho dele, com pensamentos, palavras, diz São João nesta segunda leitura. Vemos assim, na liturgia de hoje, Jesus, o bom pastor, revelando sua ternura, seu cuidado, sobretudo para os pobres e sofredores. Ele nos enche de alegria e nos convida a entregar nossa vida em suas mãos, para que cuide de cada um de nós e nos ensine a cuidar dos nossos irmãos e irmãs como bons pastores. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.